Venda do Vasco aí para o grupo norte-americano 777 Partners segue sendo aí a grande movimentação aqui do noticiário futebolístico no Brasil, né? Após fechar a compra aí do Vasco, abre aspas aí para o Joshua Wander, fundador e sócio administrador aí da 777 Partners, ele disse: "Estamos muito animados e orgulhosos por ter a oportunidade de nos unir ao incrível time do Vasco da Gama. Nós temos um imenso respeito pela rica história de sucesso do Vasco e seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Estamos ansiosos para investir em uma cidade com uma das melhores concentrações de talentos do mundo e em um país que vive e respira futebol, assim como nós", disse aí um dos fundadores e novo dono do Vasco, Joshua Wander. Bom, pessoal, vamos falar muito ainda da SAF aqui no nosso vídeo, vamos trazer aqui informações também da chegada de mais um reforço no Vasco apresentado hoje pelo nosso clube, também especulações em uma reunião importantíssima que vai ter entre o Vasco e o Zé Ricardo para começar a mapear o mercado da grana aí do novo investidor do Vasco. Vamos falar bastante disso, mas já vai explodir no vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu outro canal, Expresso Vasco, se inscreve lá, link aqui na descrição, dá essa moral lá também. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, o Vasco foi vendido aí para esse grupo norte-americano 777 Partners. Depende ainda, claro, sim, da aprovação do Conselho Deliberativo do Vasco e também aí de sócios. O Vasco precisa dessa aprovação, mas antes dessa aprovação da SAF do Vasco, tem ainda uma reunião para ser aprovado 70 milhões emprestados para o Vasco fazer as despesas e montar um time mais competitivo para essa temporada, né? O acordo firmado entre o Vasco e os investidores seria de imediato. O clube vai receber cerca de 70 milhões de reais caso o empréstimo seja aprovado no Conselho Deliberativo, o que pode acontecer ainda nessa semana. O contrato, no entanto, prevê uma injeção de receitas muito maiores. O grupo americano terá de investir cerca de 700 milhões nos próximos 3 anos aí no Vasco. Além dos 70 milhões iniciais, a 777 Partners tem o compromisso de injetar cerca de 120 milhões logo após a aprovação dos sócios na Assembleia Geral, que ainda não tem data para acontecer. Com isso, em 2022, o montante total previsto para o futebol do Vasco é de 190 milhões de reais. Valores dos próximos anos ainda não foram revelados, de acordo com o Globoesporte.com, que apurou que o grosso do investimento será feito em 2023, caso o Vasco retorne à Série A do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, em 2022, vamos ter esses 190 milhões e boa parte aí dos 700 milhões investidas no próximo ano, caso o Vasco aí esteja disputando na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Muito interessante aí essa proposta que foi feita para o Vasco. Obviamente o Jorge Salgado achou totalmente viável para o Vasco, tanto que aceitou a 777 Partners ser a nova dona do Vasco. Depende ainda desse Conselho Deliberativo, que deverá, quem sabe, ser convocado até 90 dias, né? O prazo máximo que a empresa deu para o Vasco, né? Está acordado isso. Eles têm 3 meses aí para decidir a vida do Vasco. E se terminar em pizza, né, cara, o Vasco vai sofrer bastante, porque nunca vai conseguir sair desse atoleiro, nunca vai conseguir esses dinheiro, cara, que a SAF está disposta a propor. As pessoas sempre lembram: ah, mas 700 milhões é pouco. Tá bom, pode parecer pouco para a grandeza do Vasco, mas a dívida que o Vasco tem, quando você compra um clube de futebol, você compra montante, você compra as dívidas, você compra tudo, né, cara? E eles estão investindo tudo nisso. Vale lembrar que ao todo, somado tudo, vai ser cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, cara. É muito dinheiro. Ainda tem babaca que ainda critica esse modelo aí de gestão, cara. Olha o que tá acontecendo com o Vasco. Ontem eu despejei aqui no nosso vídeo aqui, falei muita coisa aqui no nosso vídeo. Esses anos podres aí que vem destruindo o Vasco, né, cara? E ainda tem torcedor que defende essa merda de gestão, que é essa porcaria aí de eleição do Vasco, cara. Ainda acha que, pô, vai ter político salvador da pátria que vai tirar o Vasco da 2ª divisão, afundado em dívida, que vai quitar as dívidas do Vasco, que vai fazer um Vasco forte, voltar aí, pelo menos, a disputar uma competição internacional, que o Vasco não disputa há anos, né, cara? E a gente espera que o Vasco volte a ser grande, e não vai ser com político. A gente já viu inúmeras mostras aí que o Vasco prega que é um clube do povo, que é um clube que luta pela igualdade, mas dentro da política do Vasco nunca existiu igualdade, porque essa historinha aí de democracia dentro do Vasco, essa porra não existe, porque
porque nunca foi feita a vontade do sócio na eleição. O que a gente viu foi que Alexandre Campelo assumir poder, Jorge Salgado assumir poder e ter um ditador maldito como foi o Elvírus Miranda a vida inteira no Vasco, né? Esse é o retrato do Vasco internamente, e os caras querem vender que o Vasco é um clube politicamente democrático, que é uma coisa maravilhosa, né? Que apoia tudo, mas o seu sócio torcedor, sua própria torcida é massacrada por esses dirigentes, por esses beneméritos de merda, por esse conselho deliberativo que não serve para absolutamente nada no Vasco, e principalmente pela política suja e os candidatos que afundaram o Vasco durante todos esses anos aí de gestão, que o Vasco culminou no seu 5º rebaixamento, jogando a 5ª Série B. É 5 rebaixamentos, amigo, você não conta 4, você conta 5, porque ele jogou 5 Série B, caiu 5 vezes. É lamentável a gente ver o Vasco no fundo do poço, ainda tem idiota que defende esse sistema podre que está dentro do Vasco hoje, né? Deixa aí nos comentários se você é a favor ou contra a SAF. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforço, né? O Vasco apresentou hoje mais um reforço contratado, o zagueiro Juan Quinteiro chega aí com empréstimo vindo do Fortaleza até o final dessa temporada, zagueiro de 26 anos, é o novo reforço do Vasco. Ainda infelizmente não temos aí as imagens da apresentação do Juan Quinteiro, mas vale ressaltar que ele deixou bem claro aí o desejo de ter vindo jogar no Vasco. Ele disse que não pensou 2 vezes, que é um clube gigantesco, que óbvio aceitaria vir jogar no Vasco e que vai dar a vida sim por esse clube. Tomara que dê certo, a gente espera que ele seja o xerife ali ao lado do Anderson Conceição na zaga do Vasco durante essa temporada. Se caso aconteça a aprovação da SAF, obviamente devemos ter mais reforços aí chegando no Vasco para montar um elenco muito mais forte, para voltar aí com sobras à primeira divisão e ser campeão de tudo que disputar pelo menos essa temporada, para que o Vasco consiga encaixar. E o Zé Ricardo já falou a respeito disso, ele disse que já tem uma reunião marcada com a diretoria do Vasco para traçar aí os moldes caso aconteça esse investimento de 70 milhões inicialmente no Vasco, para garimpar o mercado e ver quais são as carências, as maiores carências no elenco do Vasco. Obviamente, eu acho que tem jogador que foi contratado nessa temporada que já pode pedir o boné, como o caso de Isaac. Também aí o torcedor não vem gostando nada do lateral direito Everton. Também outros jogadores como o Edmar, que vem jogando muito mal na lateral esquerda, um jogador já ultrapassado, com a idade avançada, né? Tá mostrando um péssimo futebol com a camisa do Vasco, e seria muito interessante o Vasco buscar, na minha opinião, mais 2 laterais fortes, trazer aí 2 atacantes de qualidade, pontas, né? E também mais meio-campistas. Na minha opinião, só o Nenê não é o suficiente. Ele é o único armador de qualidade que temos. Tem o Bruno Nazário, mas não é do mesmo nível do Nenê. O Nenê, mesmo com 40 anos, tem a qualidade maior do que o Bruno Nazário, que é um jogador jovem. O Vasco tem que trazer reforços pontuais de qualidade, saber investir da maneira certa o dinheiro. O Zé Ricardo também, na entrevista ao canal Atenção Vascaínos, falou que acha interessantíssimo a SAF, porque o torcedor do Vasco vai ser feliz, vai ser muito mais feliz, porque o clube vai poder honrar com seus compromissos, pagar em dia o salário dos jogadores, que é o principal, né, cara, para os funcionários trabalharem bem, principalmente os jogadores do Vasco. Bem, deixar de existir essa preocupação se quando que vão receber os atletas, né, principalmente os que estão com salário atrasados, né, porque o Vasco costuma atrasar 2, 3, 4 meses os salários, e isso não deverá acontecer mais com o projeto aí da SAF. E obviamente ter um time forte para dar alegrias ao torcedor vascaíno. O meu campista Juninho também falou a respeito da SAF. Ele disse que não entende muito aí desse projeto, mas acha que chegou para ajudar. O salário em dia, poder trabalhar tranquilo, é a melhor coisa que tem, afirmou aí o volante do Vasco, né? Tomara que dê certo esse projeto e que o Vasco busque aí mais contratações, busque reforços de peso. Mas voltando para a realidade do Vasco hoje, sem a SAF, os reforços foram contratados, né? Chegou aí o Juan Quinteiro, também o Luiz Henrique, que deverá ser apresentado durante essa semana. Também foi especulado o nome do atacante Zeca do Mirassol, jogador aí de 24 anos, centroavante. Me assustou quando eu vi essa notícia, né? O Vasco atrás de um centroavante. O empresário do jogador deu até entrevista ao Detetives Vascaínos, falou que só houve apenas especulações. O jogador é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, em 8 partidas com a camisa do Mirassol, marcou 5 gols. Inclusive, ano passado, jogando pelo Londrina, esse jogador marcou um gol de fora da área no Vasco, né? O Vasco segue de olho no mercado, assim que tiver mais informações, vamos trazer aqui no nosso canal. Deixa aí nos comentários o que é que você acha aí da contratação do Juan Quinteiro. Essa semana, como eu disse, deverá apresentar também mais um reforço, o meio-campista Luiz Henrique, e também essa especulação do atacante Zeca, se você já conhece esse jogador.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis.